perguntas que eu tenho recebido aqui, um colega aí passando, sobre como eu iniciei no caminhão, o que me levou a trabalhar com o caminhão. Se eu já tinha parente na família, por que eu entrei no caminhão? Recebo algumas vezes essas perguntas assim, e eu resolvi fazer um videozinho aí explicando aí, contando um pouco da minha história com o caminhão, como começou. Eu desde criança sempre fui muito interessado em tudo que tinha motor. Sempre tive essa ficção por coisas com motor, sabe? Na minha cidade tinha um parquinho que tinha uns carrinhos assim, aqueles motorzinhos tipo um kart, mas eram uns bugzinhos mais altos, que se pagava por hora para andar, por tempo, 15 minutos, meia hora. E todo o dinheirinho que eu arrumava de fazer alguma coisa, lavar carro, vizinho, sempre estava arrumando um dinheirinho, né? Para jornal para um. Eu juntava e pedia para minha mãe me levar nesse parquezinho lá que era na frente à praia, para andar nesses carrinhos. Eu sempre gostei muito de dirigir, sempre, desde criança. Eu fui aficionado por isso. E tinha um vizinho meu, o seu Rafael, que ele era caminhoneiro, era muito amigo do meu pai, já hoje falecido, o seu Rafael. Ele tinha um 1113, Mercedinho 1113, e toda vez que ele voltava de viagem, rapaz, eu me embocava dentro do caminhão dele lá, ele deixava o caminhão aberto, ficava lá brincando que estava dirigindo o caminhão e tudo. E fui crescendo, né? Fui crescendo. Quando eu tinha uns 12 para 13 anos, rapaz, o seu Rafael me levou, ele ia levar o caminhão para fazer manutenção, e ele sempre me levava com ele. Aí eu fui, quando dobrou a esquina de casa, ele quer dirigir? Eu, moleque, né? Caro. Me jogou pro lado do motorista lá, me explicou como é que era. Só que o caminhão era queixo duro, né, cara? Não tinha direção hidráulica. Então eu, pra virar ele andando, até que virava. Agora, na hora de manobrar, não conseguia nem mexer o volante, cara. Molequinho. E daí eu fui pegando o gosto, né? Pelo caminhão e tudo. E fui gostando. O tempo passou, eu fui trabalhar. Ter um caminhão não custa barato. E eu fui seguindo a minha vida, né? Trabalhando e tudo normal. Mas a paixão pelo motor nunca passou, né? Tirei a carta de motorista, fui trabalhar de manobrista. Eu sempre gostei muito de conduzir, então comprei a minha motinha e fui. Quando eu tive idade para trocar a carta de motorista, eu fui lá e fiz a categoria D. E comecei a procurar trabalho no ramo de motorista, que a minha ideia era ser motorista. Eu queria dirigir, eu gosto de dirigir, sempre gostei. Aí eu quis atacar para os ônibus. Falei, vamos dirigir ônibus. Tentei várias vezes entrar nas empresas de ônibus, mas por eu ser muito novo, eu fiz teste várias vezes, tinha condução muito consciente, muito boa, sempre muito responsável. Mas as empresas tinham receio devido à minha idade, por eu ser muito novo. Então, até o examinador falou pra mim uma vez, olha, você dirige muito bem, dá pra ver, mas devido à sua idade, vai ser difícil o RH te chamar. Eu vou te aprovar aqui, mas devido à sua idade vai ser difícil. Isso me desanimou um pouco. Aí eu passei uns anos sem tentar o teste e foi o que aconteceu, não foi chamando. Passei uns anos sem tentar fazer teste, sem nada. E fui tocando a minha vida, trabalhando e vivendo. Aí eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, né? Que é a minha esposa hoje. E por ironia do destino, meu sogro, caminhoneiro, cara. Caminhoneiro de viagem. Olha só como as coisas são, de como é o destino, né, cara? Quando ela falou pra mim, eu falei, não acredito. Porque eu falei, puta, a minha maior vontade é trabalhar com caminhão.
Ela contou pra ele tudo, ele, sai disso, rapaz, isso aqui não é vida, tá? Pô, 50 anos de profissão, né, cara? Tinha muita história pra contar, né, cara? Muita coisa vivida no tempo dele, era mais difícil, né? Trabalho. Meu sogro aí, o seu Valdir, conhecido como Labirinto, lá no Porto de Santos. Muito tempo de profissão, muito tempo de viagem aí, muitos lugares, muita história pra contar. E um dia, eu falei que queria ir. Ele insistiu que não, mas um dia ele falou, cara, quer ir? Então tá bom, então vamos. Ele carregou um container pra pertinho aqui em São Paulo mesmo, Santos pra São Paulo, aí eu fui com ele. Ele foi lá, entrou no terminal, carregou, botou o caminhão pra fora, pulou pro lado do passageiro, agora se vira. Quer andar mesmo de caminhão? Se vira, pula pra cá. Eu pulei pro lado do motorista, eu não tinha nem carta de carreta ainda, só tinha a carteira D. Tinha que ser a E, né? Era uma carreta, era um voo, um reboque, um container. E eu peguei e abracei a ideia. Não tinha medo não, fui embora. Aí pra cima e fui levando o caminhão. Andei um bocado com o caminhão. Chegou lá para descarregar, foi ele que entrou, descarregou e na hora de voltar fui eu de novo, dirigindo. Rapaz, aí foi pior, aguçou minha vontade. Botei na cabeça que eu queria um caminhão. E comecei a trabalhar para comprar. Aí fui juntando um dinheirinho, tinha um carrinho, tinha uma motinha. Chegou a hora. Comecei a procurar caminhão, comecei a procurar com o meu sogro. Ele relutou muito para mim não comprar, mas não tinha jeito, tava com isso na cabeça. Comprei um caminhão, meu primeiro caminhão. Achei um senhor que tinha um Scania 111S 81, famoso jacaré. E fiz negócio com ele. Ele pegou carro, pegou moto. Foi um rolo bem enrolado mesmo, sabe? E eu peguei o caminhão. Pensa numa pessoa que ficou feliz, cara, montou no caminhão, levou pra casa e acordou no dia seguinte, olhou pra porta, tava lá o caminhão. Nossa, parecia que eu tava sonhando, tava flutuando. Faltava o reboque, né, que eu não tinha. Aí o sogro, não, fica tranquilo que a gente vai resolver isso. Beleza, eu não tinha noção nenhuma, né, como é que era. Aí pegamos o primeiro trabalho para esse caminhão, para ir no caminhão. Aí engatamos o reboque dele. Foi uma viagem para Guaratinguetá, carregar de minério, Porto de Santos, Guaratinguetá. 29 toneladas no jacarezão. Carregou, bora, monta aí, que agora é contigo e a sorte. Ele foi junto comigo para me auxiliar. E eu fui para Guaratinguetá. Caminho na estrada, tranquilo. Ele ia me dando os toques, como é que era, como é que não era, para não dar tranco no caminhão e tudo. Que é para pegar, né, aprender, para não fazer nada de errado. Chegamos lá em Guaratinguetá, à noite, dormimos lá. De manhã cedo mandou entrar para descarregar. Aí ele falou, agora é contigo, vai lá. Eu nunca tinha manobrado um caminhão para trás. Não fazia nem noção como era. E é uma manobra ao contrário, né? Para você jogar o reboque para a esquerda tem que virar para a direita e vice-versa. Para a direita tem que virar para a esquerda. E para enfiar isso na minha cabeça, que a manobra da carreta é o contrário. Acho que eu levei uns 40 minutos lá manobrando, vai e vem o caminhão entorta, vai e vem o caminhão entorta, vai e vem o caminhão entorta. A minha sorte é que o pessoal da empresa lá era bem bacana mesmo, sabe? Foi, auxiliou, ajudou, meu sogro deixa ele bater a cabeça, tem que aprender. Coloquei o caminhão lá meio torto, mas coloquei, o pessoal descarregou e eu vim embora. Daí pra lá, consegui comprar uma carretinha para fazer o meu conjunto. E fui na raça, aprendi na raça a manobrar, tudo, caminho,
passava dentro da cidade, onde era proibido. E por aí foi. Eu e meu famoso jacaré. Apelidado de Zangado. Tinha apelidado ele de Zangado. Aí, tempo vai, tempo vem, deu uma crise no porto, o trabalho sumiu, rapaz. Ficou ruim o trabalho demais, fraquejou muito, muito. E por ser um caminhãozinho com ando baixo, velhinho, as empresas preferiam dar o trabalho para os caminhões mais novos, né? Era melhor, né? Mais fácil. E eu fui ficando assim com um trabalho meio escasso. Aí resolvi voltar pro ônibus. Já com experiência no caminhão e tudo, o caminhão meu, na minha porta de casa, mas o trabalho estava muito fraco. Então não tinha condição de eu ficar com o caminhão na porta de casa, com despesa e sem ter trabalho. Aí eu resolvi trabalhar no ônibus. Eu vou tirar uma temporada no ônibus. Deixei o caminhão na porta de casa, fui lá e fiz o teste no ônibus. Passei o teste, entrei para trabalhar nos ônibus. Ainda fiquei 1 ano e meio trabalhando no ônibus, lá na minha cidade, circular. E chegou a época das minhas férias. E nesse tempo tinha começado o VLT na minha cidade e eu fui indicado para ser condutor de VLT. Fiz todo o treinamento, comecei a operar o VLT. Tive interesse, gostei da máquina e comecei a operar o VLT. Só que aí veio as minhas férias. E o trabalho estava retomando do caminhão, né? Estava voltando o trabalho. Minto, pulei uma etapa. Nesse meio tempo que eu estava no ônibus, eu botei o caminhão para venda, porque estava se deteriorando, parado, sem utilizar, e isso aí estraga. Máquina parada se danifica. Eu ia lá, esquentava um pouco, a bateria riava, tinha que botar o carro para ligar. Foi indo assim, aí apareceu um rapaz do interior de São Paulo, estava anunciado o caminhão, comprou, o Leandro. E começou também nesse Jacaré, era o primeiro caminhão dele, também foi esse. E tá na vida até hoje com os caminhões aí também, ele. Ainda fiz amizade com ele, com o pai dele, tenho amizade com ele até hoje. Vendi o Jacaré, o Jacarezinho foi embora, fiquei só com a carreta. E nessa troca veio um carrinho, um Palio. Nesse meio tempo entrou um Palio na troca do Jacaré. E eu fiquei com o carro, trabalhando nos ônibus. Aí o caminhão do meu sogro bateu o motor, meu. Ele pegou um trabalho para São Paulo. Dentro da marginal lá, desbielou o motor, arrebentou o bloco, arrebentou tudo. Trouxemos o caminhão para baixo, para a oficina e tudo. Aí ele estava sem condição de de botar o motor e de fazer o dele. E tinha um amigo nosso que estava vendendo um caminhãozinho, um Volvinho 86, 400 cavalos, Bulldoguinho, conhecido como Bulldoguinho. Eu tinha esse carro, aí sugeri para ele: você pode sempre trocar esse carro aí num caminhãozinho, fazer um rolo num caminhãozinho. Aí ele: pô, tem um caminhãozinho assim, assim, assado, do Odair, lá do primo do Odair. Vamos lá ver esse caminhão. Pegamos o Paliozinho, fomos lá ver o caminhão. Gostamos do caminhão, conversamos com o antigo dono dele. Ele aceitou o carro na troca. Eu dei o carro, mais o dinheiro para ele. E peguei o caminhão. Só que eu estava trabalhando no VLT, né? Aí eu falei pro meu sogro: ó, engata seu reboque, vai trabalhar com o caminhão. Arruma o dinheiro de arrumar o seu. Vai trabalhando com ele, eu não vou usar, vai trabalhando. Quando o senhor arrumar, a gente vende ele de novo. Aí, tá bom então, beleza. Assim, a vida é assim, né? Uma mão ajuda a outra, uma mão lava a outra. Ele sempre me ajudou também, então foi assim. Ele foi trabalhando com o caminhãozinho e foi arrumando o dele. O dele ficou pronto. Eu tinha minha carreta, ele tinha a dele, lá parado. Ele fazia uma viagem na dele e uma viagem na minha. 2 na dele e 1 na minha. Pra não ressecar meus pneus, não estragar também, né? Aí me deram férias nos ônibus. Você vai sair de férias 30 dias. Tá bom, beleza.
Saí de férias, o trabalho tava bombando no caminhão, cara. Eu sou com o caminhãozinho dele já arrumado, o meu conjuntinho lá atrelado, e eu dentro de casa, uns 3 dias sem fazer nada. A minha esposa trabalhando, não tinha pra onde ir. Aí meu sogro, por que você não pega os fretinhos pra fazer enquanto isso? Os fretinhos em São Paulo, aí vai e vem, rapidinho. Pô, boa ideia. Liguei pra empresa que eu puxava lá em Santos, lá, pra minha amiga Ana, da Belmar, a Aninha, sempre um anjo na minha vida aí. Sempre tive pessoas boas no meu caminho. Aí a Aninha, então vamos lá. Pegou, passou o trabalho, lá vou eu carregar. Container em cima, bora lá. Por incrível que pareça, a Guaratinguetá novamente, só que foi para outra empresa agora. Não foi a mesma que eu descarreguei o minério. Era uma empresa de vidro que estava aumentando o alto forno deles e vinha uns tijolos refratários, não lembro da onde agora. Ia pro EA de Taubaté. De Taubaté pegava a liberação, deixava esse container lá para fazer a liberação de documentos, pegava o que estava lá liberado e ia descarregar na fábrica. E desceu com o container vazio para Santos. Eu peguei e fui. E tinha muito esse trabalho, dá para fazer uma viagem por dia praticamente. Eu que ia fazer um fretinho de vez em quando, vou fazer um hoje, outro daqui a outra semana. Engatei um trabalho atrás do outro. Fui, voltei, carreguei outro. Fui, voltei, carreguei outro. E foi. O mês praticamente inteiro assim de trabalho. De segunda a sexta-feira, eu puxando o container. Aí o que acontece? Eu vendo o trabalho forte, falei, eu tô trabalhando o mês inteiro para receber 2 saldos de frete no final do mês, vamos dizer assim. Não desmerecendo a profissão nem nada, mas é claro que você com um caminhão seu dá muito mais dinheiro, né? No tempo do trabalho, dá muito mais dinheiro. Aí eu falei, não, cara, eu tô com a faca, o queijo na mão, o trabalho na mão, eu não posso desperdiçar isso. Vou voltar pro caminhão. Tava acabando as férias, fui lá na empresa no RH. Fui lá, quero fazer um acordo aí pra vocês mandarem embora. Não, isso aqui não vou ter o meu caminhão parado, vou trabalhar nele de novo. Quero sair. Vai, não vai. Fizeram um acordo, bem dispensável. E eu voltei a trabalhar no caminhão. Graças a Deus, era um Volvinho 400, apelidado de Gasparzinho. Branquinho. Caminhãozinho velho, cubo redutor, aí tinha uma força na subida, subia com uma pressão, uma força. Ele não tinha velocidade. Eu sempre aprendi que quem faz o tempo da viagem é o caminhão, não é a gente. Se você respeitar o caminhão, o tempo dele, você vai ter muito caminhão para muito tempo. Foi assim que eu aprendi a trabalhar. E era o que eu fazia. Ele não tem velocidade? Não tem problema. Todo mundo na velocidade dele. 60 por hora? É 60 por hora. 70? É 70, não há problema. Todo mundo me passava, vai com Deus. E eu segui na minha vida. Esse caminhão era tão bom, que os colegas apelidaram ele de estilingue. Que ele batia lá e voltava, batia lá e voltava, batia. Graças a Deus esse caminhão nunca deu um problema. Nunca me danificou, nunca quebrou nada. Sempre ia e voltava. Pra não falar que eu nunca gastei nada com ele. Eu gastei uma vez no compressor, porque estava fraco, fazendo um pouco ar. Eram umas paletinhas que danifica. Eu mandei consertar, pronto. Foi isso. E trabalhei muito tempo com esse caminhão. Até que um dia, numa véspera de um feriado, eu voltando lá de viagem do interior de São Paulo, carregado, na Serra de Santos, era antes de um feriado, estava um trânsito forte, o pessoal descendo para a praia. Esse caminhão deu uma pane, o trânsito parou, eu freiei, ele deu uma pane, a válvula não acionou, o
caminhão não freou. E eu vendo o trânsito parado, eu tava devagar, né? Me aproximando, mas o caminhão não segurava. Eu tentando reduzir na marcha para segurar, tentando botar uma primeira, uma marcha pesada para ver se ele segurava. E ele embalando na descida, né? Não ia. Eu joguei ele nos guarda-reio uma vez, ele bateu, voltei. Não segurou quase nada. Aí já vinha a mureta de contenção, porque já era um penhasco onde eu tava. Para baixo era um penhasco para mais de 300 metros de queda na serra. Eu joguei na mureta de contenção, ele bateu, subiu o pneu, puxei de volta. Joguei de novo, ele bateu, subiu de novo, eu puxei de volta. E não reduzia. Aí não tinha mais tempo para fazer muita coisa. Eu joguei de novo a mureta. A roda subiu a metade da mureta, ia lá para baixo. Eu consegui puxar de volta. Ali foi Deus que não era a minha hora mesmo. E eu bati atrás de um caminhão-tanque. O meu medo não era de bater o caminhão. O meu medo era que à minha frente tinha um caminhão-tanque carregado. O meu medo era o quê? Vou bater nesse caminhão, esse caminhão vai explodir, vou morrer e vou matar um monte de gente. Esse era meu medo. E se eu fosse lá para baixo, talvez eu tivesse lá até hoje perdido. Não tinha nem me contado pela altura que é a queda. Não teve jeito. Para não ir lá para baixo, vai ser o caminhão-tanque. Consegui trazer o caminhão para a pista de volta, bateu no caminhão-tanque. Deus foi tão generoso comigo que o caminhão bateu, foi quebrando, que ele conseguiu colidir chassi com chassi. Meu chassi com o chassi do reboque do caminhão-tanque. Você está acima do limite de velocidade. E parou o meu caminhão. Bateu, deu aquele tranco, parou. Parou de afundar. Eu pulei do meu caminhão com uma pressa tão grande, com medo que eu vi escorrendo o líquido já na pista. Falei, vai, vazou o combustível, vai explodir. Desliguei meu motor, abri a porta, as pernas nem respondiam. Pulei, saí correndo para longe do caminhão. O motorista também travou o dele e saiu correndo, achando também que era líquido que estava vazando, medo de explosão. As pessoas dos carros que estavam em volta no trânsito também correram tudo, desesperado. Rapidamente já chegou a equipe lá do bombeiro. Estava bem perto do posto policial, não estava nem 3 km para frente do posto policial. E graças a Deus o líquido que escorreu foi do meu caminhão, que estourou o radiador, e a água que escorreu no chão. Só que na hora do nervoso a gente não vai nem olhar o que é, né? Só quer se proteger. E meu caminhãozinho velho arrebentou a frente inteira. Veio com o pessoal da pista, arrumou tudo, viu que não tinha risco, tirou o caminhão da frente, segurou, eu ficou travado lá no guincho da empresa da pista, levou pro recuo. O rapaz do caminhão lá pegou meus dados, fizemos uma ocorrência e meu caminhão ficou lá no recuo da pista. Aí desengatamos lá, ele, meu colega com o caminhão lá que subiu lá de Santos para me ajudar, o Carlão, trouxe um cambão e tudo, conseguimos desengatar meu caminhãozinho velho. A empresa me forneceu um caminhão para poder entregar o container, eu fui lá entregar, e o Carlão mais o meu outro amigo Pilatos desceram com o meu caminhão para minha casa, arrebentado. E graças a Deus eu vivo, né? Que o próprio rapaz da estrada, quando minha esposa chegou lá, que nervosa, viu o caminhão arrebentado e tudo, ele falou, olha, não se apega nisso não, agradeça a Deus que seu marido nem caiu lá para baixo e o caminhão não explodiu. Senão ele não estava vindo aqui para contar a história. E voltamos para casa, caminhão lá arrebentado, fazer o quê? Vamos arrumar, vamos atrás de arrumar. Comecei a procurar as peças, comecei a comprar peça, capô, radiador, comecei a correr atrás, né? O caminhão parado não dá dinheiro e começava a trabalhar, dependendo dele. E tô correndo atrás de peça. Nesse meio tempo, um colega nosso tinha botado o caminhão dele para venda, que ele tava trocando, o Rafael. Só que meu caminhão ficar parado ia demorar um bocado até arrumar e tudo, ia levar mais de mês para arrumar ele, pintar, para poder voltar a trabalhar na estrada, né? Já tá em condições.
ia gastar o dinheiro, mesmo sem ter, ia dar um jeito para arrumar o caminhão para trabalhar, só que sem ganhar, né? Só que as contas não esperam, né? Então ficou um negócio meio difícil. E o Rafael botou o caminhão dele à venda, comentou comigo, souber de alguém. Eu falei, pô, Rafael, se eu conseguisse comprar esse teu caminhão pra mim, ia me ajudar muito. Eu botava o meu pra consertar e eu ia trabalhando, ia pagando. Aí ele falou, vê aí se te interessar. E o caminhãozinho dele eu já conhecia, sempre tava no trabalho com a gente, era um Volvo, cabine teto alto, do EDC 340. Aí eu falei, vou ver. Liguei para um colega meu que trabalha num banco, financeira de caminhão, conversei com ele, passa seus documentos aí. Falei, beleza. Passei, passou 40 minutos, ele me ligou de volta. Tá aprovada a ficha, vai fazer negócio? Liguei pro Rafael, Rafael, passou minha ficha aí, tá aprovado. Se você quiser aí, o banco financia, eu compro o caminhão. Falou, beleza, também já tô de olho em outro, já te vendo esse, já vou ver o outro. Não, tá fechado. O Rafael desceu de viagem, foi lá ver o caminhão que ele ia comprar, fechou o negócio, tratamos tudo, não deu uma semana, peguei o caminhão e voltei pra luta. Com esse caminhão que era do Rafael e veio pra mim. Fui trabalhar nele, graças a Deus. E o outro caminhãozinho lá, o Volvinho, não teve condição de arrumar, né? Ele ficou parado, foi deteriorando e tudo. Aí um colega meu lá do Guarujá, o Pedro, pô, você não quer vender aquele caminhão? Ele já tinha caminhão também. Vou arrumar ele, vou ficar com ele. Vendo. E comprou ele batido mesmo. Pegou as peças que ficavam na minha casa e comprou ele batido. E eu fiquei só com o outro caminhão, trabalhando. Trabalhei com esse caminhão até botar na cabeça de vir para Portugal. Vou embora. Aí eu falei, se for pra mim ir embora, eu vou anunciar o caminhão. Se for pra mim ir embora, eu vou vender o caminhão no dinheiro. Eu precisava do dinheiro, já tava com o caminhão pago, né? Eu vou vender ele no dinheiro. Eu precisava pra poder fazer tudo pra vir embora. Beleza, anunciei, veio um monte de gente ver. Eu dou a bicicleta, dou um carro, pegava, pego o carro na troca, pego moto. Mas tem muita gente que não tem noção, né, de negócio, né? Teve um cara que veio com um carro, tu pega meu carro na troca? Pego sim. Só que tem um porém, ele tá financiado. Eu falei, você vai quitar, né? Você vai quitar ele? Não, você pega ele, eu continuo pagando, levo o caminhão e continuo pagando e te dou o resto do dinheiro. Aí já fica difícil, né, amigo? Você vai me dar um carro financiado, falta muito? Eu fiz 60, só paguei 12. Vamos pular essa parte, vai, porque é complicado falar essas coisas. Mas aconteceu dessa cena também. Isso aqui num dia, numa sexta-feira, me ligou um telefone do Rio de Janeiro. Sobre um anúncio do caminhão, tá? Sim, sou eu. Onde que é o caminhão? Aqui em Santos, tá? Beleza. Eu sou do Rio, eu queria ver o caminhão, eu vi as fotos dele no anúncio, tá assim mesmo, da maneira que tá. Nas fotos é o caminhão. Então pode me passar o endereço aí? No domingo eu vou aí. Posso, passei o endereço. Então tá bom, tá combinado domingo? Tá combinado. Falei, aí desligou o telefone, minha mulher, eu falei, o cara lá do Rio, acho que vai vir ver o caminhão aqui em Santos. Vim do Rio pra cá pra ver o caminhão. Nem nada. Desacreditei, né? Quando foi no domingo, 9h30 da manhã, o telefone toca, mesmo número do Rio. Falei, deve ser pra falar que não vem. Atendi. Tô chegando em Santos. Se quiser já indo lá pro caminhão, já daqui a meia hora eu tô chegando. Até me assustei, falei, caramba, cara, o cara veio mesmo. Beleza.
Fui lá pro caminhão, aguardei ele chegar, ele chegou, veio ele e o irmão dele. Olharam o caminhão de um lado, olharam do outro, viraram o motor, cabeça pra baixo, tudo que tinha direito, né? Que é o normal. Viu. E aí? Falou pro irmão dele, ó. Tô aqui o dinheiro do pedágio pra você voltar. Pode ir lá. Conta pro eu que você vai trabalhar amanhã. Vou ficar por aqui. Vou arrumar um hotel pra ficar. E vou ficar com o caminhão. Amanhã eu faço o negócio e levo ele embora. Aí eu não acreditei quando eu ouvi isso. Falei, tá brincando. Aí pensei comigo assim, tá brincando. E foi isso mesmo. Levei o cara pro hotel e ficou no hotel lá, na minha cidade. Quando foi na segunda-feira cedo, a gente foi pro banco. O cara pagou o caminhão no dinheiro, passou pra minha conta o dinheiro, tudo pro cartório. Passamos pro nome dele, tudo como manda o veredito. Ele pegou o caminhão, foi embora. Eu falei pra minha mulher, agora sim, agora a gente vai embora. Pode comprar a passagem. Ela estava saindo do trabalho dela também, estava tudo mais ou menos acertado. Comprou as passagens, trabalhou até uma semana antes, tratou toda a documentação. A gente veio embora para Portugal. Aqui eu fui trabalhar na distribuição, uma carrinha que eles chamam aqui, que é um Ivequim, que é a carta de motorista de carro podia dirigir. Até eu conseguir trocar minha carta de caminhão. Quando eu troquei a carta de caminhão, onde eu trabalhava tinha 3 caminhõezinhos, só que era categoria aqueles toquinhos, baúzinho toquinho, que era a fábrica de móveis, né? Eu já trabalhei lá nessa fábrica com caminhão lá uns 6 meses, no caminhão deles. Até que eu resolvi ir pro Internacional. Aí fui trabalhar na Prima Frio, foi a primeira que eu entrei aqui no Internacional. De lá eu saí para uma empresa da minha cidade, que eu não vou nem falar o nome, mas trabalhei lá 9 meses ainda. E agora, aqui onde eu tô até hoje. Já vai para 2 anos que eu tô aqui trabalhando nessa empresa e sigo minha vida nos caminhões. O que era um sonho de criança se tornou realidade. Aí, tô aqui vivendo esse meu sonho. É isso aí, pessoal, um pouco da minha história de quando eu vim parar no caminhão. É mais ou menos isso. Ficou meio comprido aí, mas a gente vai lembrando dos fatos da história e vai chegando, vai somando. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história aí, respondendo o pessoal que pergunta. E a minha vivência é essa do caminhão até hoje. Sigo aqui vivendo o que eu sempre sonhei em viver. Um abraço, pessoal. Obrigado por me acompanhar.